Questão 15 da página 306. O gráfico a seguir mostra em ordem aleatória de posição na tabela periódica as primeiras energias de ionização. Energia de ionização, pessoal, é aquela energia necessária para que se consiga arrancar um elétron do átomo, tá? Então, relembrando aqui, a energia de ionização ela aumenta na tabela periódica de baixo para cima, tá? Se for numa coluna, né? E se for na mesma linha ou na mesma camada da tabela periódica, da esquerda para direita. Então, a energia de ionização tem esse comportamento aqui na tabela, tá? De baixo para cima e da esquerda para direita vai aumentando. Bom, energia de ionização presente na tabela periódica de 8 elementos representativos do quinto período da tabela periódica. Então, o que seria isso daí? Elementos representativos do quinto período da tabela periódica. Então, vamos lá, galera animada, ansiosa pelo conhecimento, né? Vamos lá, pessoal animado aí pelo conhecimento. O exercício ele está pedindo elementos representativos. O que são elementos representativos? Então vamos anotar aqui, ó. Elementos representativos são aqueles das famílias A. Então, ó, coluna 1A, essa coluninha inteira, tá? Coluna 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, tá? Esses daqui eles são os elementos representativos, tá? Só que lembrando aqui que no 8A eu tenho os gases nobres, tá? Bom, então elementos representativos são esses que tem a letra A do quinto período da tabela periódica. Então, quinto período, quinta camada. Então, aqui eu tenho primeira camada, segunda camada, essa linha toda aqui, tá? Começa com lítio, passa pelo berílio, vai para o boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, vai terminar lá com o neônio, tá? Aí eu tenho terceiro período, quarto período, seria aqui, ó, quinto período da tabela periódica, tá? Quem é que faz parte do quinto período da tabela periódica e é um elemento representativo? Ó, rubídio, estrôncio, tá? Esses que estão em amarelo aqui, ó, são as colunas B, então eles não são representativos, tá? Aí a gente tem aqui o índio, tá? Na coluna 3A, o estanho, antimônio, tá? Que está na coluna 5A, telúrio, iodo e xenônio. Então, nesse exercício aqui, nós vamos trabalhar com esses elementos químicos aqui, ó, que estão no quinto período da tabela periódica e fazem parte daquelas colunas que tem a letra A. Portanto, são elementos representativos, tá? Tranquilo até aí? Continuando. Os 8 elementos estão denominados genericamente por A, B, C, D, E, J, A, B, C, D, E, G, J e M. Continuando aqui, deixa eu focar aqui. Então, aqui eu tenho um gráfico, tá? De um lado eu tenho a energia de ionização, então vai aumentando aqui a energia de ionização, e aqui embaixo eu tenho as letras, cada letra corresponde a um determinado elemento químico. Vou tentar focar na pergunta agora. Com base nos dados apresentados no gráfico e nos conhecimentos sobre o tema, analise as afirmativas. O elemento B possui 2 elétrons na camada de valência. O elemento D possui apenas 4. O elemento G possui configuração de valência igual a 5s2, 5p6. E o elemento C se estabiliza quando perde um elétron. Bom, pessoal, eu preciso descobrir quais são esses elementos da tabela periódica para poder resolver isso daqui. Então, vamos voltar aqui. Bom, de acordo com a energia de ionização, se ela aumenta daqui para cá, quem está mais nesse cantinho aqui da tabela periódica, pessoal, vai precisar de mais energia para que eu consiga arrancar um elétron do átomo, que seria energia de ionização.
Então aqui no gráfico, ó, quem tem a maior barrinha aqui, ó, quem precisa de mais energia? Xenônio, tá? Então marquei aqui, ó, letra G é o xenônio. Aí depois, pessoal, você tem o iodo, que está um pouquinho mais para cá assim na tabela periódica, tá? Então o iodo ele já vai ter uma barra um pouquinho menor, porque eu vou precisar de uma quantidade menor de energia para arrancar o elétron dele, tá? Depois você tem o telúrio, que tem uma energia de ionização menor, que é a energia de ionização do iodo, tá? Então o telúrio ele já vai aparecer aqui, ó, uma barrinha um pouquinho abaixo da barrinha do iodo, tá? O telúrio é o elemento E. Depois do telúrio, a gente tem o antimônio, tá? Então o antimônio vai ter uma barrinha um pouquinho menor, tá? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tá aqui, ó, o antimônio, tá? Depois do antimônio, quem tá mais para cá? O estanho, ó. Então o estanho precisa de uma quantidade de energia menor ainda, tá? Vamos achar o estanho aqui, ó. Tá aqui, ó. O estanho é o elemento A. Depois do estanho, a gente tem o índio. Então o índio, deixa eu achar ele aqui. Tá aqui, ó. O índio seria a barrinha da letra J, tá? Depois a gente tem o estrôncio, tá? Então o estrôncio já aparece aqui, ó. Seria a letra B, o elemento B. E depois do estrôncio, quem precisa de uma quantidade menor de energia de ionização, não está nem aparecendo aqui direito, mas é o rubídio, tá? Então o rubídio, ó, é aquele elemento que precisa de uma quantidade de energia menor. Então ele vai ser a letra D. Então aqui eu marquei todos os elementos químicos que estão aparecendo aqui no gráfico, tá? O menor é o rubídio, que ele vai aparecer mais aqui, ó, mais no cantinho da tabela, tá? E aquele que precisa de mais energia é o xenônio, que vai aparecer para cá, ó, no finalzinho da tabela periódica aqui, tá? Então xenônio é o que precisa de mais energia e o rubídio é aquele que precisa de uma quantidade de energia menor, tá? Por quê? Porque a energia de ionização aumenta daqui para cá na tabela periódica. Agora vamos para as alternativas. Tentar focar aqui de novo. Vamos lá. O elemento B possui 2 elétrons na camada de valência. É verdade, tá, pessoal? O elemento B, ele seria o estrôncio. Então, deixa eu achar aqui. O estrôncio, ele está aqui, ó, na coluna 2A da tabela periódica, tá? Todos esses elementos que estão na coluna 2A, se eu fizer a distribuição eletrônica deles, eles vão terminar com 2 elétrons na camada de valência, ou seja, 2 elétrons lá na última camada, tá? Quem faz parte da família 1A, se eu fizer a distribuição eletrônica, todos vão terminar com 1 elétron na camada de valência, tá? Na última camada. Se eu pegar os elementos que estão na família 3A, pessoal, todos terminam com 3 elétrons na última camada. Família 4A, todos terminam com 4 elétrons na última camada e assim por diante, tá? Mas só serve para aqueles elementos que têm a família A. Então 1A, 2A, 3A, 4A, 5A e assim por diante, tá? Então, o elemento B possui 2 elétrons na camada de valência. Se eu fizer a distribuição eletrônica do elemento B, que é o estrôncio, ele vai ter 2 elétrons lá na camada de valência, tá? 2. Ela é falsa. Por quê? Vamos ver aqui, ó. O elemento D possui apenas 4 camadas eletrônicas. Nesse exercício, nós estamos analisando os elementos do 5º período da tabela periódica, tá? Então, 5º período significa que o elemento ele tem 1 camada, 2 camadas, 3 camadas, 4 camadas, 5 camadas, tá? A gente está analisando aqui, ó, esses elementos da 5ª camada. Então, é falsa, tá? Todos os elementos são da 5ª camada. 3. O elemento G possui configuração eletrônica, possui configuração de valência igual a 5s2, 5p6.
Se eu fizer a distribuição eletrônica do elemento G, vamos ver aqui quem que é o elemento G. É o xenônio, tá? Se eu fizer a distribuição eletrônica dele, ele vai terminar com 5s2 e 5p6. Aqui eu abreviei, eu simplifiquei essa distribuição eletrônica, tá? Coloquei o criptônio que já tem 36 elétrons, e o restante que falta para 54, que é o número atômico do xenônio, ficou nessa distribuição eletrônica aqui, ó, 4d10, 5s2, 5p6, tá? Então tá certo, ó, a distribuição termina com 5s2, 5p6, o elemento G. 4. Deixa eu ver se dá para focar aqui na câmera. 4. O elemento C se estabiliza quando ele perde um elétron na camada de valência. Qual que é o elemento C? Vamos voltar aqui. O elemento C é o iodo. Iodo, pessoal, na tabela periódica, ele está lá na família 7A. Ou seja, ele está no cantinho da tabela periódica aqui, ó, família 7A, tá? Todos esses elementos da família 7A, eles são muito eletronegativos, tá? O que seria eletronegatividade? Capacidade ou tendência do elemento ganhar elétrons, tá? Então, os elementos dessa coluna aqui, ó, 7A, eles têm uma tendência muito grande a ganhar elétrons. E aqui na alternativa está dizendo que ele se estabiliza em uma ligação química quando ele perde um elétron, tá? Ele não vai perder um elétron. O iodo, a tendência dele é sempre ganhar elétrons, tá? Porque ele é um elemento muito eletronegativo, tá? Só lembrando aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, ó. A eletronegatividade, pessoal, ela aumenta de baixo para cima e da esquerda para direita, tá? O iodo, ele tá aqui, ó. Então, ele é um elemento muito eletronegativo. Ele tem uma tendência muito grande a ganhar elétrons, tá? Não a perder. Então, a 4 é falsa, tá? Então, vamos ver as alternativas aqui, ó. Alternativas corretas, apenas 1 e 3, tá? Alternativa B. Questão da FUVEST, questão 7, página 305. 5 amigos resolveram usar a tabela periódica como tabuleiro para um jogo. Regras do jogo. Para todos os jogadores, sorteia-se o nome de um objeto cujo constituinte principal é determinado elemento químico. Cada um joga 4 vezes um dado, e a cada jogada move-se a peça somente ao longo de um grupo ou de um período de acordo com o número de pontos obtidos no dado. O início da contagem é pelo elemento de número atômico 1. Ou seja, pessoal, na tabela periódica seria o hidrogênio, tá? O início da contagem é pelo elemento 1. Numa partida, o objeto sorteado foi latinha de refrigerante. Pessoal, latinha de refrigerante é feito de alumínio, tá? Então a gente já pode pensar no elemento alumínio. E os pontos obtidos com os dados foram Ana 3265, Bruno 5435, Célia 2355, Décio 3151 e Elza 4661. Então quem conseguiu jogar os dados e chegar lá no alumínio foi a Elza, tá, pessoal? Alternativa E. Agora vamos verificar por que foi a Elza. Quais são os valores da Elza na jogadinha dos dados? Primeiro, número 4. Então, partindo do hidrogênio, ela vai descer 4 casas, ó. 1, 2, 3, 4. Próximo número aqui da Elza é 6. Então, aqui ela vai andar 6 casas aqui para frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Próxima jogada da Elza deu 6 também. Então, ela vai avançar mais 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a última jogada da Elza foi 1. Então ela vai subir uma casinha e vai chegar aqui, ó, no elemento alumínio, tá? Que está presente nas latinhas de refrigerante.
Então é isso, tá, pessoal? Essa questão aqui, ó.